Olá, sexta linda! Vamos trabalhar? Tem que ser, então vai lá, que eu fico aqui a fazer isto. E esta semana deu que falar o fim da época crítica em incêndios florestais, num verão que ficou marcado pela maior área ardida dos últimos 4 anos. Já começa a ser mais fácil contabilizar o que não ardeu, porque para mim o maior problema dos fogos de verão é o drama dos bombeiros intolerantes à lactose. Deve ser terrível ver a coisa a azedar. E também deu que falar em Idenha Nova, na aldeia de Orca, Jaime Pires do O, que foi assassinado. Jaime Pires era testado na aldeia por ter violado 2 dúzias de galinhas, 3 burros, várias cabras e uma mulher parecida com um gato. A polícia desconfia do galo porque tinha 2 dúzias de motivos, mas segundo se sabe, o bestialista afinal terá sido morto pela população. São os chamados amigos da orca, que é uma piada assim mais. Consta que a obsessão por animais era tanta que terá sido apanhada a tentar fazer amor com a placa com o nome da aldeia. E a malta da orca não lhe perdoou, porque a malta da orca é tramada, pá. E também falámos, e rimos muito, com a notícia sobre o dono da companhia que produz a Segway, que foi encontrado morto depois de ter caído de um penhasco enquanto andava de... como é que se chama? De Segway. É provavelmente a pior manobra de marketing desde que o Carlos Cruz andava a fazer anúncios no Maple com rodas do BCP e deixava o Maple mal estacionado junto à Casa de Elvas. Outra notícia é a do presidente do Banco do Vaticano, que está a ser investigado por suspeita de branqueamento de dinheiro. Muito bom, porque finalmente uma notícia que dá bom nome ao Vaticano. Não é que há só investigações sobre a pedofilia, não. Gostar de dinheiro é uma coisa que sim senhor, gostamos todos. Já a Alemanha vai repatriar 13 mil refugiados, a maioria de etnia cigana, e eu acho que já começa a fazer falta um TGV só para ciganos. Eu estou convencido que os ciganos já só têm direitos humanos, com O, porque é o que dá uma vida inteira dedicada à contrafação. E deu que falar Luciana Abreu, que revelou que desde que está grávida, o Yannick Jaló não perde uma oportunidade de a filmar a vomitar. Epá, deve ser espeta, que tardada bem passada que aquilo deve ser. Aí está a gravar. Infelizmente, quem quiser ver as imagens vai ter de esperar pelo Fantasporto. E a grande notícia da semana é... Portugal é líder mundial no quê? Nos transplantes de rim. Muito espetacular. Somos o melhor país do mundo para fígados que gostam de viajar e conhecer gente. É o chamado país das iscas com elas. Mas neste caso, o elas é a equipa de anestesistas. Tá bom? Por hoje é tudo. Voltamos para a semana e até lá aproveita a vida com calma, porque o seu fígado tem a minha cara e é à minha medida, portanto, cuidado. Adeus. Olá! Então, ok. Eu não quero interromper o trabalho a ninguém, eu imagino que estejam a dar o litro, mas ainda sendo véspera de feriado e a primeira, segunda, depois da passada quarta-feira de cinzas dos funcionários públicos. Aquilo é que foi, hein? Sócrates parecia um animal feroz de circo, drogado e de orelhas caídas. Ele nem precisava de falar para sabermos que desta vez os gráficos que nos ia apontar estavam a apontar para baixo. Finalmente o Primeiro-Ministro era um de nós, sofria connosco e via-se na cara dele que aqueles 5% do ordenado também lhe iam fazer falta. Custa muito, sabem, ver um otimista a aterrar de cara. Mas eu não sei se ele está totalmente convencido, porque eu reparei que o Primeiro-Ministro ainda ia dizer menos 3% de cortes nos salários, mas depois lá levou uma pisadela do Ministro das Finanças e lá disse 5. Foi duro, mas agora a bola está do vosso lado e o grande desafio é ver onde é que os funcionários públicos vão cortar para trabalharem menos. Não se queixem, vá lá, a vida está mal para todos, mas está pior para quem tem que pôr preços nas coisas. Isto não tem sido uma trabalheira. Devia passar a haver um quadro daqueles como a Ana Lota com o preço do peixe, mas só para o IVA. O freguês, o IVA esta semana está a 23%. Está caro. Eu vou fazer com uma gasolina e vou buscar o meu IVA à Espanha, que lá está mais barato. Um IVA de 23% deixa pouco espaço no carrinho do supermercado para pôr outras coisas. É um imposto tão grande
que devia ir sentado numa cadeira no carrinho como se faz com os miúdos. Ora, um IVA de 23% num pacote de caramelos devia dar pelo menos direito a uma pastilha elástica. Numa dúzia de bananas há praticamente 3 bananas que foram comidas pelo Ministro das Finanças. É uma imagem desagradável que só se desvanece se trouxermos uma dúzia de embalagens de Ratax. Ainda bem que os hipermercados passam a estar abertos ao fim de semana, porque senão uma pessoa ficava baralhada e não sabia onde é que havia de ir buscar o IVA. A conclusão final do Bruno é dolorosa, por isso eu aconselho que mordam a manete das mudanças enquanto eu acabo a crónica. Porque custa muito ter de pagar tantos impostos, mas ainda custa mais ter de reconhecer, até me custa, que a Dona Manuela Ferreira Leite tinha razão. Eu dou o braço a torcer e o cabelo a pôr laca, mas é triste. Há qualquer coisa que se parte cá dentro. É uma espécie de pontapé no traseiro do conto de Natal de Dickens. É como se o Mr. Scrooge afinal tivesse razão desde o início e os fantasmas fossem apenas uns inconscientes que quase o fizeram perder o negócio. É em lágrimas que me despeço. Preciso de um lenço de mentol. Ai, Deus. Olá, devem estar estourados. Ontem deve ter sido cá um regabof a festejar a República. Eu por acaso também não perco uma festa com bigodes parvos. Isso eu não perco. A República fez 100 anos, mas continua com uma bela mama. Por acaso eu tenho saudades dos tempos da monarquia, porque eu gostava dos cognomes. Dom Diniz o Lavrador, por causa do Pinhal de Leiria, Dom Pedro o Justiceiro, devido ao seu sentido de justiça, Dom Afonso V o Africano, porque foi visto todo nu. Enfim, sinto falta de um rei, especialmente quando eu vejo Cavaco Silva a responder aos jornalistas. Sobre as medidas anunciadas pelo governo, Cavaco respondeu: está um clima bom de primavera e o verão já dura demasiado tempo. Como eu compreendo. Ele trocou a leitura do Financial Times pelo borda d'água. Eu hoje ainda venho reclamar contra o PEC 3. O primeiro-ministro, que é o José Sócrates, há pessoal que não sabe, mas anunciou medidas terríveis. Nunca ninguém pensou que fosse possível ir tão longe. E depois ainda dizem que uma pessoa sem um curso não vai longe. Vai. O terceiro PEC é um monstro, ou melhor, é uma espécie de sonho úmido do Medina Carreira. E estou convencido que o orçamento de 2011 é um documento que é um duro revés para aqueles que achavam que havia muita sodomização no acórdão da Casa Pia. Eu nem quero pensar o que é que vai acontecer quando tivermos de ir às finanças. Se antes do corte de salário já éramos maltratados, eu imagino o que aí vem. Se o olhar matasse, os contribuintes caíam que nem tordos. A senha de espera, para além de um número, vai passar a ter um órgão sexual masculino. Só para uma pessoa se sentir bem. Quem não sabe mesmo o que fazer é o PSD. Depois de ter ouvido 20 grandes economistas portugueses, decidiu deitar tudo para o lixo e abriu um site. O site www.cortardespesa.com. É uma iniciativa do Gabinete de Estudos do PSD que pretende promover um brainstorming coletivo sobre a redução da despesa do Estado e onde os portugueses podem dar sugestões para cortar o déficit. No fundo, é uma espécie de concurso para Ministro das Finanças do Governo Sombra. Eu acho bem. Eu também sou da opinião que o Fórum da TSF dava um grande Primeiro-Ministro. Para o PSD, o cortardespesa.com sempre é uma alternativa ao habitual cortarnacasaca.com. E se isto dos partidos começarem a pedir ajuda ao povo quando não sabem o que fazer se torna moda, ainda vamos ter o PP com o engatargajas.com. Por hoje é tudo. Agora vou ali ao site do Duarte Lima, que é o matardespesa.com. Deus. Ora, aqui estamos nós todos juntos e só com uma meia pendurada. Onde? Não interessa. É assim que eu nos gosto de ver, quentinhos e aconchegadinhos, para sermos diferentes das outras rádios. Na Renascença, por exemplo, não fazem isto. Fazem com bolas de cabedal. Nós somos bem modernos e se tivermos de fazer a emissão com contacto físico, então vamos a isso. Não é por causa disso que pomos em causa a nossa valente masculinidade. Ora, eu estive a ler revistas cor-de-rosa e a primeira surpresa é que não são cor-de-rosa.
Eu não sei se estou a dar uma novidade a alguém, mas eu tenho esta mania de estragar surpresas. E repare que cada vez mais estas revistas estão cheias de pessoas que ninguém conhece. Nem o próprio fotógrafo que disparou sem querer. São pessoas que nunca apareceram sequer no álbum de família, mas que de repente, sem ninguém perceber porquê, aparecem naquelas sandálias cor-de-rosa. E também reparei uma coisa: essas pessoas que ninguém conhece estão sempre acompanhadas com o marido e 2 filhos. Calham a ser betos, mas é só por acaso que são betos, porque podiam perfeitamente ser de classe média-baixa, mas logo por coincidência são betos. E com frases a dar título, como por exemplo: o Sebastião é o pilar da minha vida. E se nós estamos aqui ralados com o pilar que o Sebastião é? Já não basta a entrevistada ser a Maria Bettencourt Sá, que é decoradora e que, ao que parece, está a passar uma fase muito feliz da vida dela. Como ainda por cima temos de levar com o marido e com os filhos que estão sentados ao lado de uma lareira que está acesa em pleno verão, que ainda por cima estão com camisolas de cachemira azul bebê e com a camisa branca por baixo e o cabelo loiro a tapar os olhos. Eles têm que fazer assim, que é para o cabelo não ir para os olhos. 2 coisas muito curiosas nestas famílias: por um lado são todos loiros e por outro lado têm todos cabelo lambido para o lado, por cima dos olhos. Eu acho que isto é a minha teoria, que há um Beto cobridor loiro e de olhos azuis, que tem licença para fazer várias crias em variadíssimas tias espalhadas por solo lusitano. E depois, nestas entrevistas, essas pessoas têm sempre muitas coisas para dizer às revistas. Muitas, mas é que são coisas que nem sequer ninguém nos perguntou. E que depois se queixam porque os jornalistas as publicaram. E outra coisa que me anda a tirar o sono, anda-me a tirar para aí 10, 15 minutos de sono, é como é que essas pessoas têm sempre um bronze em todas as alturas do ano. Como? Besuntam-se com ferrugem ou andam a viver onde está o sol? Mas se vivem onde está o sol, como é que conseguem trabalhar? E quem é que disse que eles trabalham? E repararam que de repente estou a ter um diálogo comigo próprio, sempre a terminar com interrogações? Ótimo. Resumindo, vim a descobrir no outro dia que são essas famílias que ninguém conhece que pedem para serem entrevistadas. É quase o equivalente a recorrer à sopa dos pobres, mas com Chanel. E também sou fã dos paparazzis encomendados, que é uma moda muito gira, que é assim: quando uma figura pública liga para a revista a pedir para lhe tirarem uma fotografia como se fosse apanhada na rua de surpresa. E porquê? Porque vende mais. E porque a figura pública pode-se fazer de desgraçado e dizer: como é que é possível? É uma raça interessantíssima, essa das revistas. Eu próprio pedi para me tirarem uma fotografia em tronco nu com o malato numa festa em Espanha. E vai sair, não tarda nada. Está bem? Um forte abraço e espero que amanhã tragam um fio dental, porque estiveram o tempo todo com um bocado de couve nos dentes. E eu é que não quis dizer para não ser desagradável. Tá bom? Adeus. Olá, eu hoje não estou para conversas e vou já para o Deu Que Falar. Esta semana deu que falar a SIC, que fez 18 anos. Eu não sei se já repararam, mas a letra do hino da SIC dá a ideia que é uma conversa de bêbados. Porque diz o seguinte: era dia e gostei. Ok. Olhando à volta descobri a íris das 1000 cores, mais de 1000 amores e 3 odores que eu nunca conheci. E então gritei: aconteceu! Aconteceu! Este final é a parte em que o bêbado confirma que sofre de incontinência, que é desagradável. E já estão a dar que falar os Nobel. O Nobel da Medicina foi para Robert G. Edwards, o homem da fertilização in vitro. Eu aposto que os suecos nunca viram o Saleiro a jogar à bola. Também, e nesta miserável semana que passou, deu que falar Garcia Pereira, o eterno candidato a tudo o que é eleições, revelou que quer a medicina tradicional chinesa no Serviço Nacional de Saúde.
Eu acho ótimo, se for tudo a €1. E deu que falar os UHF, que lançaram um novo álbum intitulado Porquê? Mas falta um ponto de interrogação e 2 de exclamação para não me fazer sentido. Atenção que eu digo isto, mas eu já curti muito a ouvir o HF e a cheirar o HU. Ou terá sido ao contrário? Bem, nunca me lembro. Deram que falar os pastores portugueses, que estão a abandonar a profissão. A papelada para registar o gado é demasiado complicada. Segundo eles, são necessários 3 impressos para perfilhar uma ovelha. Não vale a pena. E Bin Laden apareceu para pedir ajuda e a chamar a atenção para as vítimas das catástrofes naturais. Ou, por outras palavras, que desperdício, tanta gente boa para rebentar. Numa gravação enviada à TV Al Jazeera, o maluco das barbas aparece com a mensagem ecológica. Eu aposto que a seguir se vai casar com a Yoko Ono, porque é sempre este tipo de coisa. E deu que falar, com pronúncia espanhola, o novo selecionador Paulo Bento, que convocou Postiga para a Seleção Nacional. Quer dizer, não é bem convocar, é mais convidar, porque eles são amigos, passas lá, dás uns chutes, tomas um copo, é mais nessa base. E finalmente foi inaugurado em Lisboa o Centro de Investigação para o Desconhecido, um dos centros científicos mais avançados do mundo e que faz parte da Fundação Champalimau. Dom Policarpo foi convidado para dar uma missa e para benzer a obra. Pode parecer estranho, mas não nos podemos esquecer que o objetivo da Fundação é sequenciar o DNA de Adão. Como diria Dom José Policarpo, vamos fazer grandes avanços na genética com a ajuda de fetos, se Deus quiser. Confesso que também senti falta de uma dança da chuva na inauguração da barragem da EDP, mas isso sou eu, que quero sempre mais do que aquilo. Adeus e um beijo no rádio, mas com cuidado, que é para não encher de cuspo o cúbito. Mas o que é o cúbito? O que é o cúbito? Tivessem estudado, tá bom? Adeus. Olá, como é que estão os dois? Ótimo. Hoje temos uma bela e asseada crítica de televisão. Não é sobre a entrevista do presidente José Eduardo Betancourt à Judite Sousa, porque eu não posso falar sobre o Sporting, até porque venho de calças de ganga e eles não gostam. Mas ainda bem que o Betancourt não gosta de falar das escutas onde tentam tramar o Sporting, porque os sportinguistas ficam tristes e nostálgicos quando relembram tempos em que gente importante do Futebol Clube do Porto estava preocupada com o Sporting. Eu aposto que a maioria dos sócios do Sporting estava ansiosamente à espera que aparecesse um gigante mau no estúdio a necessitar de um palito com algodão para fazer uma zaragatoa. A minha crítica televisiva de hoje é sobre a Casa dos Segredos da TVI. Para quem não viu, aquilo, como é que eu vou te explicar? É uma espécie de Big Brother chunga. Parece um teledisco de rap, mas basta dizer que um dos segredos é: participei num assalto. E o público acha que pode ter sido qualquer um deles. Mas é um avanço em relação ao Big Brother, porque há concorrentes que enverdaram pelo crime antes de entrar no concurso e não depois de ter acabado o concurso. Isso já é uma inovação muito gira. A ideia de haver várias camas de casal diz muito sobre o que a produção pensa dos concorrentes. E se o programa assenta em segredos, convém que rapidamente alguém desvenda onde está escondida a máquina de preservativos. O ambiente é tal que naquele cativeiro até um panda não tinha dificuldades em se reproduzir. Estranhamente, eu ainda não vi nenhuma das concorrentes a pedir para lhe pagarem um cocktail, o que era também normal. O programa acaba por ser uma espécie de preço certo em euros com camas de casal. O mais estranho é como é que numa casa com tanta boa zona com ar ordinareco, só uma é que andou com o Ronaldo. Um dos segredos de um dos concorrentes é: tive mais de 250 relacionamentos e até ao fim do mês espero chegar até aos 265. Outro facto que me faz alguma espécie é que já lá vão umas semanas e o Pedro Granger está a fazer uma coisa para a TVI e a personagem dele ainda não morreu. O que é um bocadinho estranho, mas tem relógios e isso é bom. Mas a grande vantagem dos concorrentes da Casa dos Segredos é a casa não ter televisão. São dos poucos portugueses que não têm que levar com o programa. Voltamos amanhã com um conjunto de tocadores de gaita de foles a tocar uma peça chamada Júlia Pinheiro. Deus!
Olá! Olhem quem está... Sabe o que é que eu descobri? Que o Pedro Passos Coelho, em pequeno, era o menino da lágrima. Eu queria partilhar isto convosco. Mas podem tirar o cavalinho da chuva se pensam que eu vou fazer o mesmo com esta caixa de bombons. Porque não vou. Eu vou dedicar esta emissão de serviço público a agradecer pessoalmente ao São Pedro e aos outros deuses que trabalham com ele. Eu queria agradecer, porque finalmente temos um tempo a condizer com a situação em que estamos. Não adianta falar de crise com tares de sol, com imperiais e com miúdas pouco vestidas. Não, a ideia de pôr o tempo nojento, cinzento e deprimente é espetacular, pá. Parabéns. É verdade, São Pedro, o Ministro das Finanças está aqui a dizer que te manda um abraço. É bonito, mas ainda porque o Ministro sabe que nunca te vai conhecer pessoalmente porque ele vai lá para baixo. Quando eu vi a Baixa de Santarém a boiar, sem braçadeiras, eu percebi bem onde é que tu querias chegar, minha coisinha fofa sem asas. Quem é que é o som tão lindo? O que tu, São Pedro, nos estás a dizer é: Portugal precisa de uma catástrofe natural de proporções gigantescas, o mais depressa possível. Um tremor de terra que destruísse Lisboa era ótimo para melhorar a situação económica do país, porque ninguém cobra juros de 6,8 a um país que teve um tremor de terra, seguido de um maremoto, e que ainda por cima está em reconstrução. E já tem a desculpa que não encontrou o orçamento. É bem, nem encontrou o primeiro-ministro, se tudo correr bem. Dava jeito e era justo. E não se esqueçam que a maioria dos institutos públicos estão localizados na capital. E o estádio do Sporting podia ser feito com termos. E o Medina Carreira podia ser o novo Marquês de Pombal. E depois do terremoto era só cuidar dos vivos e enterrar os pensionistas. É a única solução que me parece que há. E é bem melhor que cortar nos abonos de família. Não sendo assim, resta-nos fingir que temos mísseis atómicos na Madeira e fazer como nos filmes do 007 e ameaçar outros países em troca de milhões. Eu digo na Madeira porque o Alberto João Jardim, com um gato branco, dá um bom vilão de filmes de 007. Só não pode ser aquele gato do anúncio do Nicolau Breiner, porque esse tem a boca colada. E tem que ser o Nicolau a fazer de ventríloco e a mear por ele. Tá bom? Adeus, São Pedro, e adeus, gente sem auréola. E não se esqueçam de pregar os móveis à parede, porque eu vou com o Fernando Mendes e com o Malato dar saltos para a falha entre as placas euroasiática e africana. É pá, o que eu gosto de placas africanas. Adoro, gosto. E dão um sorriso espetacular, porque são assim branquinhas. Adeus. Olá, hoje temos uma emissão especial do Enviado Banal. Tão especial que eu vou poupar nos insultos ao deprimente e cínico Nogueira. Vamos em direto para a mina de San José, no Chile, onde a qualquer momento vão ser resgatados os mineiros que se encontram presos a cerca de 700 metros de profundidade há mais de 2 meses. 2 meses? É impressionante. A mim pareceu-me menos tempo. Está bem? Vamos para o Chile. Olá, Nogueira. Já há mineiros a sair ou não gostas de falar sobre isso? Olá, Bruno. Aqui em São José o ambiente é de festa. Não sei como é que eles souberam que eu faço anos hoje. Os teus problemas, Nogueira, interessam tanto às pessoas como uma osga se interessa por uma motocicleta. Já foram resgatados mineiros? E não volto a perguntar. Ainda não, mas está quase. Houve um atraso porque os miúdos andaram a brincar para cima e para baixo com o elevador e agora ele está encravado no piso menos 404, onde pode encontrar a mina de wolframio e a secção de atoalhados e confecções para criança. Não consegues ter nada de jeito que compense o palminha que investimos na tua contratação? Espera lá, posso. Eu posso dizer em primeira mão, Bruno, que há 3 que não vão subir. Um é português e prefere ficar lá em baixo e há 2 mineiros que se recusam a subir porque sofrem de claustrofobia e não andam de elevador. Vão ter que esperar que façam as escadas rolantes. Os mineiros estão felizes, agora é que faltam poucas horas para serem resgatados? Eles já estavam felizes por causa do dinheiro que pouparam em telemóvel nos últimos 2 meses, mas claro que estão ansiosos por voltar a ver a família.
Mas eles vão ter que sair vendados, não é verdade, Nogueira? Sim, por causa da luz podiam ficar cegos com a claridade depois de meses no escuro, mas também porque, entretanto, há algumas mulheres que ficaram grávidas enquanto eles lá estavam e convém dar a notícia aos poucos. Sei que eles vão receber várias prendas, inclusive é um iPod oferecido pelo Steve Jobs. Sim, e estão muito felizes, se bem que o iPod fazia mais falta quando eles estavam lá em baixo, porque eles já estavam fartos de ouvir passar o metro. Muito obrigado, Nogueira. Escusas de voltar do Chile porque aqui ninguém gosta de ti. Caros ouvintes, por hoje é tudo. Voltamos amanhã para jogar à cabra cega com 33 mineiros. Adeus. Olá, meus caros, tenho música da boa com vogais a mais. O que é que isso quer dizer? Ouçam. Ai, vamos à coina, rapaziada, vamos a toda, não escapa nada. Ai, não escapa nada, vamos para a moina, rapaziada, vamos à coina. Fica juntinho ao barreiro, terra dos homens de boina. Sejam do Minho ou Algarve, todos lá passam pela coina. Rapazes, venham à coina, porque hoje é dia de festa. Foi na coina que eu nasci, não há coina como esta. Olá, Sexta! Como é que estão os ouvintes de Sexta? Vamos a isto? Estás pronta, Sexta? Deu que falar a notícia que Trapattoni vai orientar a estreia da seleção do Vaticano. Eu acho mal, porque eu acho que ele é muito novo para isso. E em termos de futebol, esta semana também se falou de Rui Moreira, que abandonou o programa de debate futebolístico da RTPN por causa das escutas e da fruta do apito dourado. É incompreensível a atitude do ex-representante do Porto quando o programa se chama Trio de Ataque. Não sei, parece-me estranho. E foi notícia a Alcídio Rangel, um médico de 61 anos que foi expulso do Serviço Nacional de Saúde porque abusou de 5 doentes, apalpando-as e beliscando-lhes os seios, mas que continua a ser médico nos quadros da Federação Portuguesa de Futebol Feminina, onde é muito invejado pelas jogadoras. Não se preocupem que ele não gosta de mulheres de barba, portanto, está tranquilo. E deu que falar uma chamada para o 112 a dar conta de um engenho explosivo na Aula Magna, em Lisboa, onde 3 ex-presidentes da República, Ramalhianos, Mário Soares e Jorge Sampaio, estavam a participar no programa da RTP Prós e Contras, uma espécie de a Casa dos Esquecidos. Se o programa fosse o nem prós nem contras, fazia muita falta ao Cavaco. E o que ele pensa? E deu para ver que Jorge Sampaio, desde que deixou de ser ruivo, está mais inteligente. Maria Barroso estava lá, mas só para ter a certeza que a seguir o Mário Soares ia para casa. O general Ramalhianos está com pinta e podia ser xerife de um western. E se a bomba, em vez de um falso alarme, tem existido e rebentado, era uma bela metáfora em direto. O futuro de Portugal e o céu era o limite. Hã? Ótimo. Eu gostei do Ianes, revi o Soares, ri-me com o Sampaio e cheguei à conclusão que o Cavaco, daqui a uma dúzia de anos, pode vir a ser um indivíduo com algum interesse. E também deu que falar o PCP, que está contra o Nobel da Paz, para o dissidente chinês Liu Xiaobo. Eu vi fotografias do Chinoca e pareceu-me que ele estava fraco e oprimido. Não sei se vos diz alguma coisa, senhores do PCP. Não? Não vos soa nada familiar? E já agora, estão contra como? Estão contra como? Vão fazer o quê? Vão fazer uma manifestação à porta da prisão? Fora! Abaixo o Prémio Nobel da Paz! Sai daí atrás destas grades e anda cá abaixo, seu sacana mau! Voltamos aos tempos do Mandela, em que os partidários do Apartheid alegavam: ele está preso, isso quer dizer alguma coisa. Bom, por esta semana é tudo. Para a semana vamos tentar o nada. Vou ficar só aqui em silêncio a respirar para cima do microfone. Uma coisa que só dá para fazer com vivos. Querem ver? Adeus.
Olá, então o Fábio Coentrão sofreu uma entorse ao tentar dizer tibiotársica. As melhoras, Fábio. Hoje venho protestar e apoiar, porque eu gosto de confusão, o aumento da taxa de IRS sobre alguns produtos alimentícios e beberícios e sobre os livros não educativos. O Sr. Ministro das Finanças, que me desculpa a falta de cultura, mas o que é que são livros não educativos? Assim, de repente, lembro-me do meu livro de recibos verdes, que é pouco educativo, é mesmo ordinário quando lhe dá para isso. Agora ainda funciona com o mesmo sistema do Totobola e isso faz dele um livro amargurado, bruto e sem apetite. Eu estava convencido que todos os livros eram educativos à sua maneira. Há muita gente que aprendeu a ler por uma lista telefónica. Por isso é que as mochilas dos miúdos estão tão pesadas. Eu acho mal que se aumente o IVA considerando que um livro não é educativo, até porque, tal como na Escute, não existe alternativa. Eu, por exemplo, prefiro ler um rótulo de um leite achocolatado do que um romance da Margarida Rebelo Pinto. E o leite achocolatado também aumentou. Resta-me ler latas de atum em conserva. Sim, porque o IVA do atum em conserva não aumenta. O atum, que é essa classe protegida, passa ao lado da crise. As conservas de carne e miudezas comestíveis e as conservas de moluscos que paguem a crise. Até dentro de uma lata há uns que são mais e outros que são menos. Até o IVA da marmelada aumentar. É que vão a tudo. Aumentaram o preço da marmelada e ninguém diz nada. Onde é que anda o Kim Barreiros quando nós precisamos dele? Hã? Eu não sou contra o aumento do IVA nos refrigerantes e na comida em geral, porque eu sou, tal como a minha porteira, contra o exagero do comer, que é tanto que por vezes vai para o lixo. Olhem para mim como modelo e comam como piscos. Mas pelo menos há uma boa notícia. Os jornais e publicações periódicas especializadas mantêm a tributação atual. É uma bela notícia, porque os jornais fazem muita falta para muitos portugueses se taparem e não apanharem frio durante a noite. Se ficarmos sem dinheiro para o jornal, ficamos sem o quentinho. E também não dá para tentar ir buscar o quente ao outro lado, porque este orçamento vai a tudo o que é sagrado e até a profissão mais antiga do mundo é taxada de forma moderna. Agora vou beber um leite achocolatado, que eu desde que vi uma jornalista da RTP, de seu nome Leonor Elias, com um decote a anunciar o aumento do IVA do leite, estou obcecado por laticínios. Beijos para todos no quadrado de marmelada que está no lugar do coração. Espetacular, foi bonito. Adeus. Olá, hoje, sem perder tempo, vamos para mais uma entrevista com Deus, desta vez a pedido do próprio. Olá, Bruno. Obrigado por teres cedido ao meu pedido. Desculpa interromper-te, mas eu não resisto a perguntar isto. Os mineiros, como é que é? Foi milagre ou... Foi sim, senhor, mas não foi meu. 700 metros debaixo do chão já não é o meu departamento. Foi milagre, mas foi o diabo o autor. Se estiveram com atenção às imagens do Chile, Mefistófeles aparece no fim, de óculos escuros, com a pata a desligar a câmara que estava na gruta. Ah, um milagre do diabo. Ele também faz coisas boas. Eu tenho ouvido falar tão mal. De boas intenções está o inferno cheio e ele vive lá e precisa de espaço. Eu queria fazer daquilo um quarto de casal para as visitas e os mineiros nunca mais se iam embora. E não podia deixar a câmara ligada, não vão as almas pensar que Belzebu é tarado. Exato. Olha, qual é a razão desta tua visita? Eu venho desabafar contigo, Bruno. Eu, quando te fiz-te para desabafar, portanto, é um direito que me assiste. Eu estou um bocado chateado com esta coisa dos hipermercados estarem abertos ao domingo. Deus está preocupado com... Mas porquê? Por causa da concorrência? Exatamente. É uma luta de David contra Golias. Deus é grande, mas não é hiper. Eu não posso concorrer com a Leopoldina. Nem em preços, nem em roupa. Tu já me viste calções de caqui. É horrível. Mas espera lá, mas tu és Deus. És omnipotente e omnipresente. Eles apenas têm produtos mais frescos, mais nada. Omnipresentes são eles. Até têm um continente ao pé de Feiões, em Chaves. Eu mal conheço essa zona. Achas que é um sacrilégio? Tem todas as características para ser. Eu estou com azia e esse é o primeiro sinal. Pode ser domingo, era o dia do Senhor, era o meu dia. Agora é o dia do Senhor e o dia do atum em posta. Achas que as igrejas vão ter menos gente? Não sei, eu sei que gostava de ir fazer as minhas compras sozinho ao domingo, sem ninguém a ver, e isso acabou-se. Qual o dia do Senhor se o Senhor já não pode ir andar de patins para um hipermercado vazio? Tu ias andar de patins, está a giro. Por falar em igreja, na igreja de Santo António de Campolide, em Lisboa, na Eucaristia do Padre aos fiéis, todos usam um capacete de obras. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Não, eu não falo sem a presença espiritual do meu advogado, mas está a cair, não será Deus que quer que caia?
É a casa dele. Se calhar ele tem uma ideia para o terreno. Quem sabe ele agora está menos virado para o negócio da religião e mais para o negócio dos supermercados. Queres deixar alguma mensagem para os fiéis de Campolide? É mais um palpite. Próximo domingo, levem capacete, mas não desliguem o telemóvel para depois os poderem encontrar. E guardem meia hóstia, porque podem precisar de comida até chegarem os socorros. Mas eu estou só aqui a soltar uma pista, tá bom? Adeus. Então vá, adeus. As melhoras. Vamos fazer um momento de rádio bem divertido? Sim! Vamos ser bem jovens e irreverentes como só nós sabemos ser? Sim! Vamos comer um gato cru sem lhe tirar o pelo? Vamos, mas só depois nos conhecemos melhor, porque eu não vou para a mesa com qualquer um. Bom, eu este domingo tomei 4 comprimidos de valeriana e estive a ver a Casa dos Segredos. E aquilo tem que se lhe diga, porque não é fácil juntar as pessoas mais bardajonas de todo o país numa moradia na Venda do Pinheiro. Aquilo é uma rebaldaria tal que eu só por causa das coisas vi o programa com um preservativo posto, só para não apanhar doenças. E mesmo assim estou carregadinho de herpes. O conceito é muito simples, juntar pessoas com segredos polémicos dentro de uma casa e depois filmar para ver quando é que começa a porrada valente. Dá-me a ideia que a coisa está para breve, mas o que me sensibiliza mais é a facilidade com que eles choram. Eles choram muito bem, pá. Aquilo não é fácil, só a Sofia Alves é que conseguia fazer aquilo nas novelas da TVI. Mas mesmo assim ela está uns patamares acima porque já fez de chorona e seguem ao mesmo tempo. Ou seja, é tudo o que pode haver a nível de problemáticas oculares e ela nisso domina. Mas tudo naquela casa era relativamente normal até eu ver a expulsão de um candidato. Eu não sei explicar, por palavras, o que é que os que ficaram dentro da casa fizeram quando ouviram o nome do indivíduo que tinha que sair. A imagem que eu tenho é a imagem mais ou menos como se lhes tivessem dito: meus amigos, morreu a vossa família toda, mas calma, não morreu de repente, morreu numa máquina de cortar fiambre às fatias muito fininhas, só para ser uma coisa em bom. E então os gajos começaram a chorar e gritaram como nunca fizeram na vida. Lá está. É malta que chora muito bem. E depois são pessoas que volta e meia gostam muito de fazer o número do eu vou sair, pá, eu já não aguento mais esta pressão, mano. Eu vou sair, eu vou lá para fora, mano. E depois vêm os colegas todos dizer: mano, tu não podes desistir, man. Tu ainda podes ganhar isto, man. Tens de ser bem da forte, man. Não vais abaixo, man. Aguenta-te, man. A malta precisa bem de ti, man. Claro que precisam, então estão em plena guerra. Como é que não vão precisar uns dos outros? E é preciso uma força fora do normal para aguentar aquilo. Porque, reparem, estar sem fazer nada numa casa com pensão completa e uma piscina é das coisas mais difíceis do mundo, logo a seguir à malária. Era de entrar lá dentro e dar com um pano encharcado nas ventas de cada um para ver o que é que eles tinham para dizer. E depois, quando saem, passam à categoria de comentadores da casa, que é uma categoria ao nível de mulher futebolista. Portanto, começam a comentar o que acham que está a acontecer lá dentro. E passam a falar com ar doutores, porque eles estiveram nessa grande universidade que é o de coçarem partes menos expostas do corpo em televisão. E depois dizem coisas do género: eu penso que agora o ambiente está mais tenso e de facto só quem está lá dentro é que sabe. Que é a frase-chave: só quem está lá dentro é que sabe. Pois é, de facto só quem está lá dentro é que sabe. E em compensação, só quem está cá fora é que sabe, porque consegue ouvir tudo. Porque aquilo é malta que está com microfones e a ser filmada. Mas depois há ali um bloqueio mental de tempos a tempos e começam a sussurrar. Como que a pensarem: pode ser que se eu sussurrar a malta lá de fora não ouça, até porque eu não tenho um microfone ao peito. Olá! Tu queres ver que esta bolinha preta de pelo no meu peito não é um quisto de sebáceo? E mesmo um microfone... Olha, tá boa. Porque outra frase dita por aquela malta é: sabes, uma pessoa às vezes parece que se esquece que está a ser filmada. Mas claro que se esquece. Então, se estão num sítio fechado com pessoas estranhas e câmaras à mostra e microfones ao peito, é mais do que normal que de vez em quando pensem que estou em casa da mãe, depois de tomarem um ácido que faz com que vejam tudo como se estivessem dentro de uma casa na Venda do Pinheiro. É muito normal. É um efeito secundário muito comum nos ácidos. E nos primatas com paralisia cerebral também é muito comum. Bruno, dizes mal umas vezes. Para já não gosto de responder a vozes minhas, mas sim, de facto vejo. E só não vejo mais porque não tenho estudos para isso. Tá bom?
Um beijinho a todos e um conselho para quem tem sono e quer dormir no emprego. Mandem tatuar uns olhos nas pálpebras. Dói um bocado, mas depois rende a longo prazo. Por causa das coisas, vou ligar ao André Bocelli só para vender esta ideia. Deus! Olá, então como é que vai essa depressão? Ainda estamos no início, não é? O que vale é que já há montras com luz e efeitos de Natal. Ai, que bom! Este ano convém abrir as prendas em novembro. Porque em dezembro, quem sabe se ainda cá estamos, ninguém sabe. Hoje vou dedicar estes 160 segundos à crítica de televisão, começando pelo grande hype televisivo que foi a transmissão em direto do resgate dos mineiros. Eu achei chata. É bom para aqueles velhos que gostam de ver obras. Se fosse eu a mandar, em vez do presidente do Chile, tinha posto lá a ajudar o Júlio Isidro. Eu tenho a certeza que o tio Júlio Isidro conseguia enfiar 22 mineiros de uma só vez naquela cápsula. Mas mais deprimente que o buraco dos mineiros, salvo seja, foi o prós e contras de segunda-feira, que tinha o título O Aperto. E é realmente um aperto ter de aguentar aquele tempo todo sentado sem poder ir à casa de banho. O convidado que esta semana cativou a minha atenção foi o Mira Amaral, especialmente quando disse: Fátima, é preciso que os portugueses compreendam isto. Que é engraçado. Mira Amaral dava uma grande voz do Cocas. Mas acho que o autor da biografia autorizada do Mira Amaral vai precisar de um cortinado de duche para levar a obra até ao fim, porque Mira Amaral está com cara de bota velha. Está estranho. Podia estar um totem e produziu cuspo em excesso para quem vê o programa em alta definição. Os meus 2 conselhos são: primeiro, não fume charros, por favor, miga Amagal. O outro conselho é: querem poupar no economato? Ponham o Mira Amaral no CTT e cortam na cola dos selos. O ministro Jorge Lacão esteve mais discreto, mas para poupar nos custos da RTP, mandou cortar na água do Luso e deitar água da torneira no copo do Carvalho Silva. Lacão que me pareceu estar a guardar comida numa bochecha para comer mais logo. A ruminar. Quanto aos dirigentes sindicais, Carvalho da Silva veio demasiado bem vestido e a primeira impressão conta muito, e João Proença tem voz de bispo e dá sono na Crujas à noite. A RTP também fez questão de convidar um filósofo sociólogo, mas pelos vistos foi um primo, psicólogo clínico, que disse coisas que as pessoas normalmente dizem quando acordam e não sabem onde estão. O discurso do filósofo deu para encher 40 barris de tédio e só terminou quando a Fátima disse: isto merece palmas, espetacular. Minha querida Fátima, não sei o que é que você anda a fazer nos seus tempos livres, mas se achou espetacular o filósofo, não pode deixar de ir ver o Museu dos Coches quando está vazio. Também é muito interessante. Por hoje é tudo. O último conselho é: mudem de canal como mudam de ideias. Está bem? Adeus. Olá, como é que vocês estão? Ótimo, não respondam porque não é preciso. Eu queria só deixar um protesto, que é o seguinte: o meu orçamento vem sem póster central. Tá bom? E agora vamos trabalhar? Vamos. Esta semana deu que falar a farmacêutica alemã Boehringer, que desistiu de desenvolver o Viagra feminino porque as mulheres testadas queixaram-se de efeitos secundários como tonturas, náuseas e fadiga. Não sejam parvos com os farmacêuticos alemães. Não desistam, porque isso das dores de cabeça é o mesmo pretexto que elas dão para não... coisa. Tem que saber insistir. E se calhar tem de fazer os comprimidos mais pequenos. E deu que falar a última peregrinação do ano, a Fátima. Milhares de peregrinos à passagem da imagem da Nossa Senhora acenaram lenços brancos. É muito mal, parece-me que é óbvio que estão fartos dela e querem uma espécie de chicotada psicológica, que ela seja substituída por outra santa. Na Nigéria, a Rua Sésamo tem um boneco seropositivo, chama-se Kami. Na Casa dos Segredos temos pelo menos 3 que eu tenha contado. O mais estranho é que na Nigéria as personagens da Rua Sésamo são todas feitas com pneus usados, com uma peruca colada. Esta semana, Luís Filipe Vieira reiterou por carta o apelo aos sócios para boicotarem as deslocações da equipa. O Luís Filipe Vieira anda chateado, mas é porque ele sabe que as orelhas crescem com a idade. Se ele chegar aos 80... pode dar uma volta ao estádio a voar, em lugar da vitória da águia. Era bem. Terminou na passada segunda-feira o Simpósio Internacional de Pirotecnia no Porto e lanço desde já um apelo.
convém alguém ir abrir a porta para eles conseguirem sair, porque são precisas 2 mãos boas para rodar a maçaneta. E deu que falar a namorada do violador de telheiras, continua a ser namorada e fiel. Infelizmente, ele já a traiu com o violador de violadores de telheiras. A namorada terá dito que ele com ela é meigo, ou seja, é claramente um caso em que não fica bem falar no provérbio em casa de ferreiro espeto de pau. Esta semana deu que falar também Marcelo Rebelo de Sousa, que não é capaz de guardar um segredo muito, muito feio, professor Marcelo. O professor de tiques antecipou-se a Cavaco e anunciou a recandidatura do homem de Buliqueime no CCB no dia 26 às 20 horas. Eu acho que a TVI é, sem sombra de dúvidas, a melhor estação para desvendar segredos. Por acaso eu já julgava que o segredo do Cavaco era o "já participei num assalto", ou então "já fui acompanhante de luxo, mas depois fui para Presidente de Portugal e o luxo deixou de me acompanhar". Foi cada um para o seu lado, no fundo. Por hoje é tudo. Voltamos na segunda, se o FMI quiser. Adeus. Olá, gente que não sabe onde deixou a dignidade. Vejam lá naquelas partes do lado, assim, do Maple, que às vezes a dignidade, a esperança e as chaves do correio caem para lá. Ora, hoje vamos falar, obviamente, de sexo. Portanto, peguem nos Kleenexes e... Não, calma, não é? Apertem a barriga. Enfiem os Kleenexes nos ouvidos das crianças. Que isto hoje é só para nós que somos donos da nossa braguilha. A Time Out Lisboa publicou um estudo sobre os hábitos sexuais dos portugueses e as conclusões são mais ou menos assustadoras. 25% do total dos inquiridos afirma já ter feito sexo no trabalho. É um número que arrepia. O 25 assusta-me sempre. E eu não acredito no número. Há claramente um exagero, porque tudo o que é feito no escritório é sempre aumentado quando relatado. Se lhes perguntarem quantos processos é que já despachaste hoje? A resposta, mesmo daqueles que não despacharam nenhum, seria sempre superior a meia dúzia. Sendo verdade, é óbvio que é mais um número muito duro para os desempregados e para a resistência das fotocopiadoras. 33% das mulheres afirma que nunca se masturba. Este sim, parece-me um número credível e parcialmente correto, porque são as nossas mães. Eu estive a fazer as contas e tudo somado, subtraindo Elsa Raposo, dá a volta disso. 20% total dos inquiridos acha que sexo fora da relação é uma excitação impossível de controlar. Eu não gosto de falar de sexo fora da relação. Lamento, mas só falo disso com a minha mulher. 24% dos homens acredita que 1 hora é tempo suficiente para ter sexo com alguém depois de a conhecer. Não é uma evidência, depende mais da hora que da pessoa. E claro, do que se consumiu. Uma gorda depois de 10 imperiais fica com um corpo de boa zona. 43% das mulheres diz que obviamente que já usou brinquedos sexuais. Epá, que horror! O que me assusta é o obviamente, porque eu sou um homem que acredita na ciência, mas sou incapaz de dormir com um cobertor elétrico. Eu tenho receio que pegue fogo durante a noite. Costumo perceber como é que se pode ir tão longe em parceria com utensílios a pilhas. Eu espero que este número não inclua lésbicas. Como alguém disse, as lésbicas deviam ser proibidas de usar dildos. Escolheram um caminho, agora têm de ter a hombridade de ir até ao fim, sem a ajuda daquilo que recusaram, não é? Até amanhã e já sabem, façam sexo de fato de treino, porque se alguém os apanhar, podem sempre fingir que estavam a preparar-se para ir ao supermercado. Adeus. Giros que vocês estão, porque hoje estão todos coloridos e com tanto colesterol, que engraçado, parecem um frasco de pickles. Ora, hoje é dia do 4º round entre Teixeira dos Santos e Eduardo Catroga, a poucos dias do orçamento ser discutido e votado na Assembleia da República. Num canto esconso do Parlamento temos connosco em direto o nosso enviado banal, esse ser sem umbigo e com a inteligência de uma raquete de ping-pong, é quem demos a alcunha de Nogueira. Olá, Nogueira. Eduardo Catroga disse que era prematuro dizer se haverá fumo branco ou preto. Eu pergunto, já há fumo nem que seja monhé? Olá, Bruno. Aqui na sala de musculação do Parlamento continua a reunião entre o PS e o PSD. Ainda não há novidades, mas se nada for decidido hoje, a próxima reunião vai ser no bunker do Oliveira e Costa e ninguém sai de lá sem que uma decisão seja tomada.
Já espreitaste pela fechadura daquela porta castanha que eles mostram na televisão? Já conseguiste saber a que horas é que acaba a reunião de hoje ou não? Normalmente a reunião termina quando o estômago do Ministro das Finanças começa a roncar. Portanto, é impossível uma pessoa fazer-se ouvir e a reunião acaba. Entre Catroga e o Ministro das Finanças, se tivesses de curtir valentemente com um, qual preferias, Nogueira? Não sei, eu gosto deles gordos. Catroga tem ar de velhinho bom, enquanto Teixeira dos Santos é nitidamente o velhote mau. Eu acho que ia pelo Catroga, porque tem ar de avô de Natal, quase que dá vontade que ele fosse feito em chocolate. Eu, como a lareira acesa, prefiro o Catroga, mas gostava de ter a pele do Ministro das Finanças em frente à lareira. Achas? Para mim tenho um problema com a equipa do PSD, porque Frasquilho e Catroga não se parece uma aula dos parodiantes de Lisboa do PSD. Catroga e Frasquilho, olha que não é muito melhor que Patilhas e Ventoinha. Enfim, achas que vai haver acordo? Eu acho que sim, depois do orçamento limiano eles estão a preparar o orçamento da UCAL. Se chegarem a acordo vão brindar com leite achocolatado e vai haver atum a rodos. Espera aí um momento, Bruno, a porta acaba de abrir neste momento. Não, afinal não. Afinal foi só uma corrente de ar porque o Ministro Jorge Lacão abriu a boca. O Inspetor da Judiciária já voltou a fechar a porta. Disseste Inspetor da Judiciária? Sim, o Catroga trouxe para as negociações rissóis de leitão num tupperware que foram um sucesso e um Inspetor da Judiciária. Então, mas o que é que está aí a fazer um Judite? Como é sabido, a Dona Manuela Ferreira Leite disse que quem fez este orçamento devia ser preso, portanto, provavelmente as negociações vão acabar com um aperto de mão, mas nesse momento vai ser aproveitado pelo inspetor para colocar as algemas do Ministro das Finanças, que será então depois levado à pressa numa carrinha blindada. Nogueira, muito obrigado. Tu estiveste particularmente sem graça como é teu timbre. Eu, se fosse a ti, começava a fazer piadas negras ao ongoing para ver se arranjas trabalho por lá. Bom, por hoje é tudo. Voltamos quando o IVA das sombrinhas de chocolate baixar. Adeus. Que maravilha, aleluia! Finalmente os hipermercados abertos ao domingo. Epá, que maravilha! Quer dizer, agora surge um problema na mente dos portugueses. Sendo domingo, devia pôr a minha melhor roupa de folga, mas por outro lado não consigo ir ao supermercado sem ser de fato de treino. Agora está aqui um dilema que não queremos ter. Eu acho que o melhor é comprar um fato de treino especial, que é um fato de treino de cerimónia, para ir em termos ao supermercado ao domingo. Agora já pode ir toda a família ver prateleiras lindas de produtos brancos. Já são 6 que podem empurrar o carrinho de supermercado. Finalmente temos uma alternativa para o fim de semana em lugar das montras de lojas do centro comercial. Acaba por ser monótono. As montras quase não variam de uma semana para a outra. O hipermercado é outro mundo. Tem semanas dedicadas a produtos diferentes. É com outra expectativa que se parte com a família para ir passar o domingo ao supermercado sem saber o que nos espera, porque será a semana do espadarte ou o dia do queijo serrano. Não sabemos. No hipermercado temos mar e campo, com um palito espetado à nossa espera. Se formos passear para o campo, é muito raro vir alguém com patins a oferecer-nos douradinhos. Para aqui pagar uma scooter se paga o mesmo de parque de estacionamento e tenho o carro parado e não gasto gasolina? Hã? Que interesse tem levar os miúdos a conhecer uma quinta se não há um póster que explique que partes da vaca são boas para comer? Pois é, poderá haver momento mais ternurento que pai e filha correr para ver quem tira a primeira senha da charcutaria? E mesmo para os solteiros, há coisa mais excitante do que ir para a secção de congelados ver mamilos. Eu acho que chegou a altura de investir nos hipermercados como destino de férias. Vá para os supermercados cá dentro. Vale a pena ir de Lisboa a Guimarães só para ir conhecer o jumbo da cidade de berço e visitar a Modalfa. Ou então ir a Évora só para conhecer a secção de detergentes do continente da zona industrial. E para acabar, ir à Madeira só para passar um dia na Sport Zone e outro na Vorten do Funchal a comprar coisas, enquanto imagina como lá fora deve estar feio o pôr do sol. São mais de 2.000 metros quadrados a descobrir e gostava de ver se, para além dos Jerónimos, há mais monumentos que se possam gabar disso. Não há, são pequeninos. No futuro, os museus também deviam pertencer aos hipermercados, tal como fazem com os pescadores e os produtores agrícolas. Os donos dos hipermercados também deviam comprar arte por atacado aos artistas. Se tivéssemos a Semana do Neorrealismo no mesmo espaço que a Semana da Rabadilha,
já havia tempo para tudo e o hipermercado era o paraíso. Adeus e beijos na roda do seu carrinho, mas só naquela que chia e parece estar possuída, que dá voltas sobre ela própria. Adeus. Olá, tudo bem? Ótimo. Então, olha o gajo, está lá o fute. E pá, mais gordo e tudo. E com um braço. Bom, sou uma pessoa saudosista. Sou sim, senhor. Gosto de fazer perguntas a mim próprio. De vez em quando, para encher tempo. Ora, eu fui buscar o quê? Música boa que já não ouvimos há muito tempo e que vocês me vão agradecer. Não vale a pena. Primeiro ouçam, porque eu sei que têm saudades. E depois agradecem. Vá, um beijinho. Olá, estão bem acordados? Ainda bem, porque hoje temos um deu que falar em regime de aeróbica. É assim, vou para um tema, faço uma piadita e salto logo para o outro. Vocês têm que vir atrás a gargalhar. Quem se perder vai ter à sapataria, pede um copo de água, engole uma calçadeira e vai ter com os outros ao parque. Tá bom? Vamos a isto? Deu que falar um estudo que diz que a carência alimentar é o principal fator de insucesso escolar. E a única coisa que eu pergunto é: qual é a desculpa dos gordos? Não temos. O Bloco de Esquerda está preocupado com a qualidade do ar no Conselho de Alcanena. O Conselho de Alcanena já respondeu e também está preocupado com o mau ar das pessoas do Bloco de Esquerda. Portanto, está ali tac-a-tac. Deu ainda que falar Celine Dion, que está grávida de gêmeos. Esperemos que sejam siameses e que estejam unidos pelas cordas vocais. O norte-americano vai receber $650 mil de indemnização por ter ficado ferido num olho durante uma lap dance numa discoteca. A vítima diz que a última coisa que se lembra é de ter posto os óculos para ver ao perto. Manuel de Oliveira foi submetido a uma cirurgia de implantação de pacemaker. A operação correu bem e a carreira de ator de Ricardo Trepa já está fora de perigo, graças a Deus. Deu ainda que falar Vasco Oliveira, filho do ex-selecionador António Oliveira, que foi expulso da Casa dos Segredos. Eu acho mal, porque um tipo que já participou em assaltos, é bom saber onde é que ele anda, ao menos que vá para casa com uma pulseira eletrónica. Uma mulher inglesa foi multada em 300 euros por ter deitado o gato, que estava vivo, da vizinha para o caixote do lixo. Se fosse na China, levava uma multa maior por desperdiçar comida. Já no Algarve, um inglês foi sequestrado e preso por um bando de traficantes ingleses por causa de uma dívida de AX. Os raptores cortaram um dedo de cada mão e um dedo de cada pé ao pobre inglês. Isto é um horror. É mesmo para ele não poder enrolar ganzas e usar sandálias, que é para moer. E para terminar, deu que falar nos confessionários e na minha secção das finanças, o padre Melícias, o franciscano, vive com uma malga de sopa, um papo seco e uma pensão de 7.540 euros. Entra para o livro dos recordes como primeiro franciscano com 15 ordenados mínimos. Eu tenho que citar Mateus 19, 23, 24 e meio, como quem vai para a direita, que fala da facilidade de um dromedário passar pelo buraco de uma agulha, em comparação com a dificuldade que um rico tem de entrar no reino dos céus. Sim, porque Mateus referia-se claramente ao dromedário, ou camelo árabe, que tem apenas uma bossa.
O camelo vulgar, camelos bactrianos, com 2 bossas, já tem mais dificuldade em passar no buraco da agulha. Mesmo montado com vaso. Enfim, fico por aqui. Vocês fiquem por aí, que eu gosto de distância entre as pessoas. Porque é para poder estender o meu ego à vontade, sem ter de pisar ninguém. Adeus.